Fala aí, meu povo. Tudo certinho com vocês? Fechou o mercado de transferências por aqui, o mercado de transferências da Europa, mas quase que dá para dizer que fechou o mercado de transferências da Premier League, porque os ingleses passaram o rodo, foram os que mais gastaram, com muita sobra para os outros colocados, para o segundo, terceiro, quarto, quinto colocados e para as outras ligas chamadas de grandes aqui da Europa. Os ingleses gastaram mais de 800 milhões de euros, contando Enzo Fernandes e Pedro Porro, as últimas contratações. Só no mercado de inverno. Se for contar o mercado de verão também, chega a 3 bilhões de euros, o que eles gastaram, ou quase isso. Para vocês terem ideia, no mercado de inverno, o segundo que mais gastou foi a França, que gastou 117 milhões, 7 vezes menos quase. Entre 6 e 7 vezes menos o que gastaram os ingleses. Aí depois a Bundesliga gastou um pouco mais de 65 milhões. A diferença dos 800 milhões da Inglaterra para os 65 milhões da Bundesliga, cara, são 11 vezes. Aí depois Itália e Espanha não gastaram nem 30 milhões cada. A Itália gastou 29, a Espanha 28 e pouco, ou o contrário, mas assim, entre 28 e 29 as duas. O que dá 27 vezes menos do que gastaram os clubes ingleses. Isso tem uma explicação. Antes de eu individualizar nos clubes falar sobre isso, a Inglaterra é uma liga muito forte, porque os direitos de televisão são bem comercializados, é uma liga que os campos são bons, os estádios estão cheios, então os jogos são atrativos, consegue comercializar bem a liga, então a liga fica interessante. Os clubes conseguem bons patrocínios também, conseguem vender ingressos caros para os torcedores, porque tem gente de todo lugar do mundo que está passeando na Inglaterra e vai, então no final das contas também, além do ticket holder, né, o cara que tem ticket da temporada, quem vai comprar avulso gasta uma grana de camarote, hospitality, os clubes ingleses ganham com dia de jogo, com patrocínio, com cota de televisão, ganham muita grana com tudo isso. Mas também tem uma coisa que é o seguinte, os donos podem e querem gastar. Os donos ingleses podem gastar o tanto de dinheiro que eles quiserem. O Chelsea acabou de ser comprado e gastou, nas duas últimas janelas, mais de 600 milhões de euros. E o Chelsea ganhou em vendas 80 milhões de euros. O Newcastle, desde janeiro do ano passado, em 3 janelas, gastou mais de 300 milhões de euros e não vendeu 5 milhões de euros. É uma diferença absurda do que o Newcastle consegue gastar e do que ele ganha. Ah, mas e o fair play? O fair play funciona de cada jeito em um lugar. O fair play da UEFA está sendo remodelado desde a Covid, que não funciona, ainda não tem as regras definidas, não tem punição principalmente. Então os clubes seguem gastando o dinheiro dos seus donos. A França, por exemplo, que ficou em segundo colocada, a França também, a principal compra foi do Olympique de Marseille, que comprou o Vitinha, que não é aquele que está no Paris Saint-Germain, que gastou mais de 30 milhões de euros. E o Marseille também tem o dono. Então, os clubes franceses que têm donos também podem gastar muito. O Paris Saint-Germain, nos últimos 3 anos, teve um prejuízo de 780 milhões de euros. Segue contratando, acabou de renovar o Mbappé, quer renovar o Messi, porque é permitido pelo fair play financeiro da França de que o seu papai rico te dê dinheiro emprestado, te salve se você não conseguir pagar suas contas. E é isso que o Paris Saint-Germain faz com o Qatar Investment Group. Na Espanha, na Itália e na Alemanha, isso é impossível. Aqui na Espanha, basicamente, para explicar de uma forma muito simples, o que acontece é o seguinte: se você ganha 50 milhões do seu patrocínio aqui, 50 milhões do seu patrocínio aqui, 50 milhões com bilheteria de estádio, 150, e 50 milhões com vendas de direitos de TV, 200 milhões de euros, hipoteticamente o número, você não pode gastar mais de 200 milhões de euros. E o fair play te estrangula se você gastar mais de 200 milhões de euros. Então, o fair play financeiro da Espanha talvez seja o mais correto, mas está jogando uma coisa que os outros não estão. E estão ficando para trás. Porque o dono de um clube fala: eu não vou investir no futebol espanhol, porque eu posso ir no futebol inglês e gastar o tanto que eu quiser. Vou valorizar o meu clube, se eu quiser vender depois eu vou ganhar muito dinheiro, a liga toda vai se valorizar, o meu clube vai ficar mais caro para eu vender depois, porque no final das contas quem compra um clube muitas vezes o que quer é vender depois. Então, tendo que jogar as regras da Espanha, não compensa para alguém que quer ter um clube de futebol potente. Se a família real da Arábia Saudita quer comprar um clube, é muito melhor comprar o Newcastle que comprar o Valência, que comprar o Sevilha, que comprar o Celta, que comprar qualquer coisa na Espanha. Porque lá na Inglaterra ele pode gastar 300 milhões, na Espanha ele não pode. O Messi saiu do Barcelona porque o Barcelona não tinha como pagar os salários. E ele vai para o Paris Saint-Germain, que tem 780 milhões de euros de prejuízo em 3 anos. Então o fair play funciona assim e os ingleses se aproveitam disso nesse momento para gastar
o tanto de dinheiro que eles quiserem, como está fazendo o Chelsea, como está fazendo o Newcastle, além de, o que aí é muito mérito da forma empresarial de se fazer a coisa, de se ter uma liga muito forte, muito organizada e que consegue vender tudo muito bem. O principal agente do mercado foi o Chelsea, que contratou Mudryk, contratou Enzo Fernandes, contratou o Malo Gusto do Lyon, que é bom lateral no último dia de... um lateral defensivo, mas que eu acho que é bom no último dia de janela também, contratou muitos jogadores do Chelsea, e que tem um time de meio de tabela nesse momento, que ainda está vivo na Champions, mas está montando o time para muito tempo, fazendo contratos longuíssimos com jogadores, contratos de até 8 anos, para amortizar também, né, todo esse valor gasto. Então você fala, olha, gastei 120 no Enzo Fernandes, mas é para dividir em 8 anos. Não é que é 120 milhões para um cara de 4 anos aqui. Então, na verdade, quando você faz um contrato de 8, não um contrato de 4 anos, é como se o cara custasse a metade pelo dobro do tempo, né? No final dos contos, o valor é o mesmo, mas você dilui isso em mais prestações. O mercado do Chelsea é grande e vigoroso para reformular completamente não só um time, mas um clube. O Arsenal busca peças importantes, como buscou o Jorginho, que tem um estilo de jogo que pode encaixar bem com o quarteto, buscou o Trossard, que já está jogando também. Fora desse contexto todo, o Bayern de Munique contratou o João Cancelo, que perdeu completamente o encanto no Manchester City, e o Bayern de Munique precisa de lateral, porque o Pavard está querendo sair, o Mazraoui está machucado, pode jogar na esquerda se for o caso também, o Lucas Hernandes está machucado, se o Davis ficar fora também pode ser uma opção o João Cancelo por ali, mas os ingleses estão dominando absolutamente. Eu não sei se isso em competições europeias vai ter tanto impacto, porque Bayern, Real Madrid, PSG e Barcelona continuam tendo esses clubes, esses 4 clubes só, condições econômicas de brigar com os outros. Então, atraem jogadores ainda, a marca, né? Jogar no Real Madrid ou jogar no Newcastle, jogar no Barcelona ou jogar no West Ham. Então, claro que o jogador prefere ainda jogar nos grandes clubes do que na classe média inglesa, mas a classificação de qualquer time inglês para um campeonato europeu vai significar que eles podem bater de frente com os maiores clubes dos outros países. Além do que, a gente estava com medo da tal da Superliga, a Superliga na Inglaterra. Daqui a pouco a gente pinça jogos para assistir em outros lugares, mas o campeonato inglês é disparadamente já e muito rapidamente se tornou o mais importante do continente. É isso sobre mercado de transferências. Vamos ver como é que os clubes vão se organizar daqui para frente. A tendência é que continue os ingleses gastando e gastando e gastando muito mais e os outros buscando alternativas. Mas se não jogarem o jogo que se joga na Inglaterra, que infelizmente é de deixar o dono gastar o dinheiro que ele quiser, ninguém vai conseguir competir. Para o Ronaldo no Valladolid só poder gastar o que o Valladolid ganha, para o Peter Lim no Valência só poder gastar o que o Valência ganha, para o dono do Espanhol aqui de Barcelona, que é um grupo chinês, só poder gastar o que o Espanhol ganha, não dá para competir com os donos norte-americanos, árabes, do futebol inglês, que fazem o que eles quiserem, do francês também no caso do Paris Saint-Germain, que coloca 180 milhões de euros de vez em quando lá para salvar o clube, com o que se faz na Espanha, com o que se faz na Itália, com o que se faz na Alemanha, que são os que menos gastam e que são os que mais estão sofrendo como liga nesse momento. É isso, meu povo, uma reflexão do mercado de transferências, de quem gastou mais e por que gastou mais nessa janela de janeiro de 2023. Valeu, um abraço para vocês, hein? Até a próxima.